Um trem com velocidade constante 60 quilômetros por hora, vou anotar isso aqui, ó, 60 quilômetros por hora. Percebe o seguinte, para facilitar a nossa vida, né? Uma hora são 60 minutos, né? Isso daqui dá 1 quilômetro por minuto. Tudo bem? Eu fiz isso porque os tempos estão todos em minutos. Claro que vocês sempre podem passar de minuto para hora, né? Mas isso aqui agiliza bastante a nossa conta, tá? Se move na direção leste por 4 minutos. Depois numa direção que faz um ângulo de 50 graus a leste com a direção norte por 20 minutos. E finalmente na direção oeste por mais 50 minutos. Então olha só, vamos fazer esse desenho aqui, né? Eu vou considerar o eixo sul-norte como sendo meu eixo Y. E meu eixo oeste-leste como sendo meu eixo X. Ok? Então, primeiro ele anda 40 minutos para o leste. Então eu vou ter o meu primeiro deslocamento aqui, ó. Meu primeiro deslocamento. Beleza? Vamos chamar ele de delta R1. Facilmente escrito, né? Porque ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, meu delta R1, percebe, né? Ele anda 1 km a cada minuto. Se ele anda 40 minutos, é 40 I. Ok? Claro que você poderia fazer aquela conta aqui, né? Ó, velocidade é igual a 60 quilômetros por hora. O tempo está em minutos, 40 minutos. Daí você teria que dividir por 60, né? 40 dividido por 60 e teria o tempo em horas. Daí daqui você tiveria que a distância seria a velocidade vezes tempo, porque a velocidade é constante, né? Então a distância seria, a distância não, meu deslocamento, né? Ok? Seria igual a 60 que multiplica 40 por 60, o que daria 40 quilômetros. Ok? Então, meu RI aqui, ó, 40 quilômetros. Esse meu segundo deslocamento é um pouco mais complicado, né? É um deslocamento assim, ó. Beleza? E ele forma com esse eixo norte e sul aqui um ângulo de 50 graus. Seria o meu deslocamento 2. Então, trabalhar com ele é um pouquinho mais complicado, né? Meu delta R2. Bom, primeiro eu vou usar esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente está habituado, né? O ângulo entre o vetor e o eixo x, 40 graus. E vou achar as componentes dele. Meu delta R2, ele vai ter módulo de... Ó, se ele anda 20 minutos, então ele vai ter módulo de 20 quilômetros. Tudo bem? Porque ele anda 1 km a cada minuto. Poderia fazer essa mesma conta, né? Então, a minha componente do delta R2 no eixo X, lembra, né? No eixo X vai ser sempre cosseno, tá ok? Então vai ser o módulo vezes o cosseno de 40. E a minha componente no eixo Y vai ser um módulo, no eixo Y é sempre seno, vezes o seno de 40. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter 15,3 no eixo X e a gente vai ter 12,9 no eixo Y. Tá? Agora a gente pode escrever o nosso vetor delta R2. Nosso vetor delta R2, que é o segundo deslocamento, né? Ele vai ser igual. Aqui eu tenho a componente x, então vai ser 15,3i mais a componente y, 12,9j. E por fim, né, ele anda aqui, ó, na direção oeste por mais 50 minutos. Esse da direção oeste também vai ser fácil, né? Porque na direção oeste ele vai estar aqui, ó, exatamente no eixo x, né? Então não vai ter muito problema pra gente. Ele anda no sentido oeste aqui, né? O delta R3 durante 50 minutos. Então o módulo do meu delta R3 ele vale
exatamente 50 quilômetros, né? Como ele anda no eixo X, é I, certo? Só que é negativo agora, percebe? Porque ele está andando no sentido negativo, para o outro lado. Aqui é tudo em quilômetros, tá? Não vamos esquecer isso, né? Vou botar entre parênteses aqui, ó, quilômetros. E aqui no final também a gente vai botar entre parênteses quilômetros. Só vamos organizar isso aqui agora, tá? Bom, por que eu fiz isso, né? Porque ele quer saber a velocidade, e velocidade, lembra, ó, nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo, ok? Então eu preciso calcular aqui, ó, quanto que é o meu deslocamento total. Ele nada mais é do que a soma, né, de todos os deslocamentos que o corpo teve, beleza? Então eu tive aqui, ó, 40i mais 15,3i menos 50i. Se eu somar todos os termos em i, sempre i com i, j com j, né? Isso daqui vai me dar 5,3i, certo? E com j não tem ninguém para somar, né? Então vai sobrar só aqui 12,9, opa, 12,9j. Isso aqui tudo é em quilômetros. Só substituir aqui, né? E dividir pelo tempo que durou todo esse processo. Então eu vou ter aqui, ó, 5,3i mais 12,9j dividido pelo tempo, tá? Quanto tempo durou? Bem, durou 40 minutos, mais 20 minutos, mais 50 minutos, né? Então o tempo total aqui, ele foi de 60 mais 50, 110 minutos. A nossa velocidade vai ser em quilômetros por hora, né? Então a gente vai dividir isso aqui por 60, tá? Opa, minutos, não metros. Então o tempo total vai ser 110 sobre 60. Então a gente teve 11 sextos de horas, tá? Então a gente vai dividir aqui por 11 sextos. Lembra lá, a divisão de fração, né? Para quem esqueceu, eu vou fazer mais devagar aqui, ó. Divisão de fração, o cara mantém a primeira e inverte a segunda, né? Então a gente vai multiplicar tudo por 6 e dividir por 11. E vai ter aqui a velocidade, que vai dar aproximadamente aqui, ó, 2,9i mais 7j. Ok? Tudo isso eu vou ter que botar aqui embaixo, quilômetros por hora. Então esse é o módulo da velocidade. Só vou reescrever aqui para a gente terminar essa conta. Bom, agora então o módulo da velocidade, né? Módulo é só a gente fazer aqui um Pitágoras, né? Já está craque nisso. Raiz quadrada de 2,9 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso daqui vai dar aproximadamente 7,6 quilômetros por hora. E ele quer saber qual é o ângulo, né? Bom, o ângulo a gente vai achar aqui, ó. Ele vai ter a mesma direção do deslocamento, certo? Porque a velocidade vai ter a mesma direção do deslocamento do corpo. Então, esse daqui é o meu vetor velocidade, tá? Então, vamos descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo pode ser calculado pela tangente, né? Vai ser sempre componente y dividido pela componente x, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Então, o θ vai ser a tangente inversa de 7 sobre 2,9. E esse ângulo aqui vai ser de aproximadamente 67,5 graus, né? Mas se a gente quiser usar esse ângulo, que foi o que ele deu na questão, lembra? Em relação ao eixo norte, a gente teria que diminuir de 90, né? Sei lá, vamos dar outro nome para ele aqui, um beta. Esse ângulo beta teria que ser 90 menos o meu θ que eu acabei de calcular, ok? Então esse ângulo beta seria de aproximadamente 22,5
graus. Ok?